Muito bem, vamos falar agora, nessa nossa aula, sobre as raízes da psicologia. E não dá para nós falarmos das raízes da psicologia sem antes nós falarmos a respeito do surgimento das cidades. Tá? É impossível a gente falar isso. Por que, Thiago, o surgimento das cidades é tão importante? Bom, vamos lá. Você tem que entender o seguinte. O início da caminhada humana sobre a Terra é um início nômade. Nós podemos olhar para a história dos homens das cavernas e perceber que aquelas pessoas que viviam ali na Terra, os nossos ancestrais, eles tinham uma vida onde eles precisavam se mudar o tempo todo. Seja para poder buscar o melhor clima, seja para poder buscar alimentos. Então, eles precisavam se mudar o tempo todo. Você tinha ali, uma hora você morava numa caverna, uma hora você morava numa clareira mais ou menos protegida ali dentro da mata, e assim por diante, tá? No geral, se morava aí em cavernas, que era o lugar mais protegido. No entanto, venhamos e convenhamos, uma pessoa que mora numa caverna, essa pessoa, ela está segura? Será que pode entrar uma cobra venenosa numa caverna? Será que pode entrar ali sei lá, um morcego que transmite uma doença como a raiva? Será que ali, dentro dessa caverna, pode entrar sei lá, uma onça? Pode entrar um porco do mato? E a grande resposta é que sim. Ou seja, a vida de nômade é uma vida exposta. É uma vida onde você está correndo riscos o tempo todo. Percebendo isso, uma das grandes invenções da humanidade, depois do fogo e depois da roda, foi exatamente a invenção da cidade. A cidade, então, foi encarada lá pelos nossos ancestrais como a melhor forma que nós temos de nos defendermos. Então, se encontrou ali uma mata. Os seres humanos, as pessoas naquela época, abriram uma clareira no meio dessa mata, e ali nessa mata eles criaram uma cidade. Eles cercaram aquilo lá, colocaram ali, construíram umas cabanas, umas casas, e agora sim, nós estamos protegidos. Aquilo que é perigoso, um invasor, um animal selvagem, eles permanecem do lado de fora. Aqui dentro da cidade, nós estamos seguros. Então, a criação das cidades, ela muda completamente o estilo de vida das pessoas. Enquanto a pessoa, antigamente, era nômade, tinha que caminhar o dia inteiro, se mudar, passar poucos dias dentro de numa região ou num local, agora eles têm um estilo de vida estável. Eles estão estabelecidos em um lugar e ali eles podem construir a vida deles. Muito bem. Só que a aparência de segurança, por isso que eu falo aparência literalmente, a aparência de segurança ela não durou muito tempo. Porque o que aconteceu? Você tinha dentro dessas cidades uma divisão de tarefas. E uma das divisões de tarefas era justamente a do cara que era caçador. A do cara que ia para o meio da mata, no meio da noite, para poder, ou no final da tarde, para poder ficar de tocaia e esperar ali o grupo de porco do mato, para ele poder atacar e trazer comida para dentro dessa cidade. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha só o cara que ia caçar o porco do mato, tinha o cara que ia pescar traíra, e que também tinha que colocar ali o anzol, essas coisas, no meio da noite. E ali esperar a boa e boa oportunidade de conseguir um alimento para a sua cidade, para a sua tribo. Nesse momento, o que acontecia? O cara saía, tinha um outro cara lá que tinha uma outra função, onde ele trabalhava de dia, lenhador, e esse cara ia dormir com a mulher do seu vizinho. Aí deu ruim, aí deu merda. Os caras, o que começa a acontecer? Quando o cara chega da mata, o caçador chega da mata e vê que a sua esposa está traindo ele, o que acontece é uma briga e muitas vezes acontecia até morte. Além disso, tinha uma série de outras coisas. O cara ia lá, construía uma casa, e aí na casa fazia um puxadinho um pouco maior. Às vezes, as pessoas da comunidade não concordavam com
a decisão do líder da comunidade, aí dava treta, dava briga também. Resumo da ópera. Aquelas pessoas que construíram as primeiras cidades achavam que o perigo permaneceria do lado de fora, quando na realidade o perigo mora ao lado. Nesse exato momento, uma cidade muito inteligente decide então criar um personagem, decide criar ali uma função, uma profissão nova dentro dessa cidade. E essa profissão nova era de uma pessoa que ficaria observando as ações humanas, aquilo que as pessoas faziam, anotaria quais dessas ações geravam brigas, geravam violências, geravam traições, geravam de alguma forma um problema social, e ele pensaria na solução para esses problemas. Essa pessoa, esse personagem, ficou conhecido como filósofo. Né? Ele é o intelectual da cidade. No entanto, esse filósofo tem uma característica muito própria da própria psicologia, que é exatamente a análise da conduta humana, análise do comportamento humano. Então, nós temos aqui o surgimento dos primeiros analistas comportamentais. Tiago, esse analista comportamental é o analista comportamental moderno, igual a gente conhece hoje em dia? Não, não é. O analista comportamental moderno, ele tem uma série de outras características, e uma dessas características é exatamente o seguinte: o analista comportamental de hoje, ele não está interessado na moralidade, na ética. O analista comportamental, ele vai focar exatamente quais são as melhores formas de eu poder implementar um comportamento melhor, retirar comportamentos estereotipados dentro dessa pessoa ou dentro de uma sociedade especificamente, como foi o caso que o João Todorov fez quando implementou as faixas de pedestre em Brasília. A implementação da faixa de pedestre foi um estudo comportamental, já em termos de análise experimental do comportamento. Então, põe o negócio na sua cabeça. Esse analista comportamental, ele é diferente do analista comportamental que nós conhecemos hoje em dia, beleza? Olha só. Por que esse cara era um analista comportamental? Exatamente porque esse cara, ele observava a conduta humana. E a partir dessa observação, ele estipulava leis que ficaram convencionadas como leis de convivência. As leis de convivência. Agora eu entendo, eu sei a forma como eu devo agir. Essas leis de convivência se transformam naquilo que os sociólogos chamam de moral social. Ou aquilo que nós podemos chamar também filosoficamente de ética. Ética e moral, elas têm uma interpretação diferenciada hoje em dia, mas se você for olhar a raiz grega, a palavra ethos significa conduta e a palavra moral vem do latim mores, que também significa conduta. Tá? Então, aqui nós temos as primeiras leis de convivência. Nós temos a primeira formulação da ética social. Então, qual é a maneira como eu devo agir ou não? Com vistas a ter o quê? Com vistas a não matar ao vizinho, não matar o outro vizinho. Entende? A não ter brigas, a evitar brigas dentro da sociedade. Então, esse aspecto da conduta humana é uma característica que nós percebemos já no surgimento das primeiras cidades. O estudo do ser humano, no ser humano, naquilo que existe de mais externo a ele, de mais exterior a ele. Nós temos aqui o surgimento depois, isso daqui é muito implementado dentro da primeira metrópole que foi criada, que foi exatamente a Uruk, que pertencia aí ao Império Babilônico, tá? É a primeira metrópole, não a primeira cidade, tá? Mas a primeira metrópole. Isso é nítido muito em Uruk, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Nós percebemos exatamente o seguinte, que nesse período da história, nós podemos falar de uma psicologia que se interessava por aquilo que existia de mais exterior ao ser humano.
né? Vou até colocar aqui na parte de baixo, né? O interesse da psicologia naquela época, né? E a psicologia entendida aqui como psicologia comportamental, o que acontece? O grande interesse estava pautado aonde? Naquilo que era exterior ao ser humano, né? Nas condutas, no comportamento, né? No comportamento do organismo humano. E é comportamento do organismo mesmo, é a parte exterior do ser humano. Então, o interesse maior, ele estava voltado para o entendimento desse comportamento do organismo humano, que na realidade nem era chamado tanto de comportamento, né? Se usava mais o termo conduta humana, a conduta humana, porque é impregnada desse quê de moralidade, desse quê ético. No entanto, nós tivemos, com o surgimento de Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos uma mudança de foco dentro da psicologia. Vou até colocar aqui, deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar aqui. Com o surgimento de Sócrates, Platão e Aristóteles, o surgimento desses caras aqui, o que acontece? O interesse da psicologia, ela deixa de ser um interesse na parte exterior do ser humano e ele se volta como um interesse para a dimensão interior do ser humano. Percebe? Olha só, a palavra aqui não é exterior, é interior do, naquilo que é interior ao ser humano, ou do ser humano, melhor, né? Aquilo que é o interior do ser humano. O que acontece? Enquanto na parte exterior do ser humano nós podemos analisar comportamento, podemos analisar conduta, podemos analisar o organismo humano, no interior do ser humano, na dimensão interior do ser humano, nós podemos analisar consciência, por exemplo. Era um dos pontos que a psicologia clássica, que é a psicologia da filosofia clássica, foi desenvolvida pela filosofia clássica, o grande objeto de análise é a consciência humana. A consciência humana que se revela no espírito humano, né? No espírito humano. Que, Tiago, como que essa... Eu nem vou colocar aqui espírito ainda, tá? Porque essa noção de espírito ela vai aparecer tardiamente. Mas o que acontece? A consciência humana que está impressa naquilo que os gregos chamavam de psique. Tá? E esse termo psique, nós vamos estudar ainda um pouco mais sobre esse termo, né, quais são o que é a psique, o que é o grande objeto da psicologia. Mas o que acontece? Essa psique, ela não é uma psique somente com características cognitivas, com características afetivas, com uma dinâmica que é mais ou menos a psique que é usada, que é definida pela psicologia moderna. Não, essa psique, ela tem um quê de espiritual. Existe uma ponta dessa psique que é precisamente a razão, né? A ratio, a razão antiga, a razão é a parte superior dessa psique, para os gregos. E essa parte superior é uma parte que se abre para a consciência, que se abre para a moralidade, que se abre para o sentido da vida. Então eu coloquei aqui até em grego, né, psique, exatamente para que você possa entender que é uma psique diferente daquilo que hoje nós entendemos como psique, aquilo que hoje nós entendemos como mente. Tá? Então, o interesse da psicologia, num primeiro momento, é um interesse exterior, enquanto o interesse da psicologia com Sócrates, Platão e Aristóteles passa a ser um interesse interior. E essa diferença primordial você precisa saber, para que você possa entender até mesmo quais foram
os contraavanços ou os desavanços que nós acabamos trazendo, incorporando a psicologia com o passar dos séculos, tá? Sócrates, tá? Que é o grande pai da psicologia, tá? Põe o negócio na sua cabeça. A psicologia, ela tem dois pais conhecidos. Thiago, mas não surgiu aqui na época das cavernas e Uruk? Sim, mas a gente não tem o nome desses caras, entendeu? A gente não sabe quem foram esses caras. Então, pela primeira vez na história, um homem que consegue formular uma teoria psicológica, é exatamente na verdade, dois personagens que foram contemporâneos, que é exatamente o Sócrates e o pai da medicina, Hipócrates, tá? Hipócrates, ele traz uma teoria, né, que ficou conhecida como teoria dos 4 humores, onde ele vai definir ali os humores. Quais são os humores? São líquidos que estão contidos aí em maior ou menor proporção no ser humano. Esses líquidos a bilis amarela, a bilis negra, o fleuma, que daí deriva o temperamento fleumático. Você tem o melan, né? O melan, que é exatamente do qual vai derivar aí o temperamento melancólico, né? Então você tem aqui Hipócrates, ele cria uma teoria dos 4 humores. É a primeira vez que nós vamos ver algo, né, a respeito de personalidade humana. Então Hipócrates ele foi o grande precursor desse estudo da personalidade, que foi desenvolvido futuramente, né, se eu não me engano, 7 séculos depois por Galeno, tá? Então Hipócrates, ele também está associado aqui ao surgimento da psicologia, e Sócrates, que vai ser o grande fundador, né, o grande idealizador do próprio termo psique, né, ou psique. Então, se você pega aqui, o próprio Sócrates, ele cria essa terminologia chamada psique. Como que nós traduzimos essa palavra psique? Nós traduzimos isso daqui para o português. Nós traduzimos como alma. Tá? Isso é muito interessante. Não é alma no sentido religioso que nós trabalhamos aqui. Tá? A gente está voltando lá atrás na história, estamos entendendo o que é o ser humano. É claro que a gente não vai se aprofundar tanto nessas características como a gente se aprofundaria num curso de antropologia. Tá? Mas eu vou trazer aqui algumas pinceladas para você de como que surgiu essa questão do estudo da psique humana. Tá? É muito importante a gente entender isso antes de nós entrarmos na logoterapia. Porque você vai ver exatamente que a logoterapia é um esforço que a psicologia moderna faz, na pessoa de Viktor Frankl, ele é um esforço de resgatar essa noção antiga de psique, né? De psique enquanto o espaço onde se realiza um propósito de vida, um espaço no ser humano através do qual uma pessoa ela é capaz de viver uma vida com sentido, tá bom? Então, o que acontece? Essa psique, ela é traduzida como alma. No português, ela é traduzida como alma. E essa psique, essa alma, ela é tida por Sócrates como sendo a sede da arete. Eu sei que eu estou trazendo aqui muitos termos gregos, tá bom? Mas são termos que é bom que você se habitue a eles. O que é arete? Arete pode ser traduzido em português como excelência ou como virtude, né? Eu prefiro usar aqui, nesse caso específico, o termo virtude, tá? Ou seja, olha só, vamos formular aqui a nossa linha de raciocínio. A psique, a alma, ela é o lugar, ela é a sede, é o lugar aonde está contida, é a sede da virtude, da arete, da virtude. Ou seja, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa corajosa, se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa justa, nobre, honrada, se você tem essas características, é porque a sua alma contém essas virtudes. As virtudes, elas não são virtudes exteriores. Elas são virtudes que estão contidas na interioridade humana.
poxa, Thiago, mas isso é óbvio. Por quê? Porque coragem, amor, justiça, essas coisas, elas não são tangíveis. Eu não posso ver uma coragem sozinha andando por aí. Meu amigo, isso parece ser muito óbvio para nós, mas não era tão óbvio assim na época de Sócrates. Existia um grupo muito forte de pessoas, principalmente que eram soldados, né, os soldados espartanos, eles acreditavam que a areté, a virtude, era algo exterior. Ou seja, basta eu ir lá para a guerra e matar 50 pessoas, 50 homens, que eu já sou uma pessoa virtuosa. Sócrates, ele fala, cara, é muito fácil você se comportar como uma pessoa virtuosa. É muito fácil, assim, como uma pessoa que mata outras pessoas. É muito fácil você se comportar como um guerreiro. Você é pago para isso, você trabalha com isso, essa é a tua função. É muito fácil você atrelar a virtude a algo exterior, a um simples comportamento. Eu ajo daquela maneira, então automaticamente eu já sou virtuoso. Não. Não é dessa forma, assim é muito fácil. Sócrates ele vira e fala, a virtude ela tem a ver com intencionalidade. Qual é a intenção que move os meus atos? Eu posso simplesmente ajudar uma pessoa, dar uma esmola para um mendigo, porque eu acredito, porque eu quero fazer o bem para aquela pessoa. Ou eu posso dar uma esmola para o mendigo, porque eu fui obrigado a fazê-lo por alguém. Entende? Então, o que está aqui em questão é exatamente o movimento. Existe um movimento que acontece exterior ao ser humano, que é um movimento onde alguém manda eu fazer alguma coisa, e existe um movimento interior no ser humano, que é algo dentro de mim me move a fazer alguma coisa, que é precisamente a consciência pessoal do ser humano. Então, percebe o seguinte, o que Sócrates ele está fazendo aqui é tirando a virtude do campo do comportamento e trazendo para o campo da decisão pessoal. Ou seja, ele está tirando, o virtuoso não é uma pessoa que age porque outros mandaram ela agir. Não, isso não é virtude. Virtuosa é aquela pessoa que ouve a voz da sua consciência e a partir da voz da sua consciência ela toma uma decisão, ela age por uma decisão livre dela, por uma decisão cujo mérito é completamente dela. Então essa é a pessoa virtuosa. Então percebe que a gente sai lá de Uruk, lá do surgimento das primeiras cidades, lá do surgimento das primeiras metrópoles, aonde a gente só lia a exterioridade do comportamento humano e agora nós já estamos buscando entender quais são os meandros, quais são as características que fazem uma pessoa agir, o porquê ela faz o que ela faz. Então, nesse momento, não nos basta saber simplesmente o que a pessoa faz. Nós queremos saber o porquê essa pessoa faz o que faz. Então, nesse momento, surge uma grande pergunta que vai mover o surgimento, que vai ser uma pergunta que vai romper com a superficialidade do estudo da psicologia e nós vamos ver o surgimento enfim, né, nós vamos sair do campo da ética, simplesmente da simples análise do comportamento, e nós vamos romper e criar nesse momento uma ciência que estuda a psique humana, que é exatamente a psicologia. E esse estudo da psique humana, ele rompe com uma única pergunta, chamada o porquê. Por que aquela pessoa faz o que faz? Então, nesse momento, nós começamos a entender o ser humano como sendo e aqui mais um passo que Sócrates deu, nós vamos começar a entender o ser humano como sendo zoon, vamos lá, mais um termo grego, tá? Zoon logikon. Zoon logikon, tá? Então, olha só, o que significa esse zoon logikon? Já ouviu falar de zoológico? Então, zoológico vem da palavra grega zoon, que significa animal. Tá? Então, vamos colocar aqui, animal. Logikon significa um animal
lógico, um animal racional. Então, nós traduzimos o zoon, logikon, como sendo o animal racional. No entanto, olha só. Aqui nós temos uma derivação da palavra logos. A palavra logos significa também racional. A palavra logos significa estudo, mas a palavra logos significa também sentido. Então, o animal racional é um animal que dentro da literatura, dentro do pensamento grego, é um animal que não age simplesmente, não se comporta simplesmente. Eu posso adestrar um cachorro para o cachorro ir lá e fazer suas necessidades básicas no jornal. Suas necessidades fisiológicas, defecar lá no jornal, urinar lá no jornal. Eu posso treinar um cachorro para poder fazer isso. Ou seja, eu treino o comportamento daquele animal. Mas esse animal não é um zoon logikon, ele só é um zoon, ele só é um animal. No entanto, o comportamento humano ele não é simplesmente um comportamento no estilo do comportamento animal. O comportamento humano, ele é um comportamento logikon. Ele é um comportamento que necessita de um porquê, necessita de um sentido. Então, as ações humanas, se não são ações impregnadas de um logos, impregnadas de um sentido, são ações animais. São ações dos animais irracionais, não são ações humanas. E nós podemos reproduzir ações animais. Todas as vezes que eu ajo impulsivamente, todas as vezes que eu ajo por instinto, todas as vezes que eu deixo com que o meio defina o meu comportamento, com que as pessoas que convivem comigo definam o jeito que eu vou agir, eu estou agindo de uma forma animal. Eu estou sendo um zoon e não um zoon logikon. Uma ação humana é uma ação que é escolhida, ela é decidida livremente, responsavelmente, racionalmente. Essas são as ações mais altas que um ser humano pode reproduzir. O ser humano ele pode agir como um animal, como um zoon, mas aquilo que faz ele ser gente é a capacidade de agir como um zoon logikon. Então, eu quero que você perceba o seguinte, nesse momento, o que Sócrates ele define? Ele define que é próprio, faz parte da natureza humana agir, viver uma vida com propósito, ter ações com propósito, ter ações com sentido. Isso é ser humano. Se eu tenho uma vida completamente vazia de sentido, eu não sou um ser humano. Eu sou qualquer outra coisa, menos gente. Eu estou nivelando a minha vida. Se eu não tenho uma vida com sentido, eu estou nivelando a minha vida no nível animal. E nós precisamos desenvolver os meios para poder agir como gente novamente. E Sócrates ele fez isso. Sócrates ele cria um método que ficou conhecido como maiêutica, onde uma das etapas desse método é religar o ser humano com esse logikon, com esse logos. Então, quando nós falamos de raízes da psicologia, o que nós estamos falando é exatamente o seguinte, que o ser humano é um ser, as raízes da psicologia, elas se encontram nessa grande pergunta, no porquê. As raízes da psicologia, elas estão associadas ao quê? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. As raízes da psicologia mostram que o ser humano o ser humano tem o logos na sua natureza.
Ele tem essa necessidade de sentido na sua própria natureza ontológica. O ser humano é um ser que, dentro da sua estrutura fundamental, ele precisa, ele clama pelo Logos. Tá? Então, isso daqui é muito mais do que uma necessidade, como uma necessidade inventada. O Logos não é uma necessidade inventada. O Logos, o sentido da vida, é uma necessidade que faz parte da própria estrutura fundamental do ser humano. Se você é um zoon logicon, se você é um animal racional, se você é um ser humano, então você é um ser que precisa do Logos para poder sobreviver nesse mundo. Você só se realiza nesse mundo, você cumpre a sua natureza, você cumpre a sua vocação, você cumpre o seu chamado quando você realiza o seu propósito, quando você realiza o seu logicon, né? Isso que é agir de acordo com a sua própria natureza. Então, ser um ser com um propósito, essa abertura que o ser humano tem ao infinito, né, que tem ao Logos, aqui o ser humano que é um ser aberto ao Logos, foi definido por Sócrates. Um ser humano que é aberto ao infinito, que tem uma alma imortal, que foi definido por Platão. Esse ser humano que tem um nous, o topo da razão humana. O topo da razão humana é o seu espírito, é aquela parte da psique que se abre ao Logos divino, foi definido por Aristóteles. Então, aquilo que faz o ser humano ser ser humano, aquilo que faz você ser gente, exatamente essa sua abertura ao sentido da vida. Tá? Uma abertura ao sentido da vida. E aqui nós percebemos um fato antropológico. Fato antropológico, que é exatamente o seguinte: ser humano é uma forma do ser em que o espírito convive com a matéria. E o que eu quero que você entenda é esse sentido de espírito que eu estou trazendo aqui. O espírito, tradicionalmente, ele é colocado como num polo de contradição em relação à matéria. Ou seja, você tem um corpo e você tem uma mente. O seu corpo nem dispensa explicações, você tem uma mente com suas capacidades cognitivas, né? Então eu posso cair, bater a cabeça, eu perder algo da minha capacidade cognitiva, afetiva, né? Você pode ter algum tipo de doença psicológica que vai afetar a sua parte afetiva, emocional. Então, o que acontece? Você tem tanto o seu corpo quanto a sua mente, elas constituem a materialidade da sua vida. É a matéria. A matéria ela está exposta, ela é factível, ela pode ser, de alguma forma, sofrer alguma debilidade, ela pode acabar sofrendo alguma limitação. Tá? O seu corpo e a sua mente são limitados. Tá? Então, exatamente por isso, elas duas constituem o que? A sua matéria. No entanto, você tem uma parte em você, que é exatamente aquilo que nós chamamos de espírito, e você vai ver que na logoterapia, Viktor Frankl ele vai resgatar essa noção de espírito. Você vai perceber exatamente o seguinte, que esse espírito humano é a parte humana que não perece. É a parte humana que não pode sofrer alguma limitação. É a parte do ser humano que está o tempo todo buscando, aberto ao Logos, aberto para viver valores, aberto para viver uma vida com mais sentido. Tá? Então, o ser humano é um ser onde o espírito convive com a matéria. Tá? É um ser humano que, ao mesmo tempo, tem uma parte que morre, tem uma parte que perece, tem uma parte que adoece, mas ele também tem uma parte que não adoece, que é o espírito humano. O ser humano tem uma dimensão física e o ser humano tem uma dimensão metafísica. Física, né, dispensa explicações, dimensão metafísica, no grego, significa aquilo que está além do físico. Então, você tem uma parte física e uma parte que vai além da física. Né? Então, é isso. Quais são as raízes? O que as raízes da psicologia ela nos mostram? Nos mostra, primeiramente, que a psicologia ela não surge em 1875 no laboratório de Wundt, muito pelo contrário. Ela surge ali no século IV antes de Cristo. Eu não coloquei aqui, mas você já anota aí. Século IV antes de Cristo.
tendo dois grandes nomes, Sócrates e Hipócrates, sendo que Sócrates é aquele que define, que vai fazer um estudo a respeito da psique humana, define esse termo psique e vai fazer um estudo aprofundado a respeito dessa psique, a respeito dessa interioridade humana. E as raízes da psicologia mostram exatamente que o ser humano ele tem um logos. Então, o ser humano, dentro da sua natureza, ele tende a buscar um sentido na vida naturalmente. E esse ser humano é uma forma muito inusitada do espírito conviver com a matéria. De ter uma parte perecível e uma parte imperecível convivendo juntas. Tá bom? Bom, no mais é isso. A gente vai, então, entrar na nossa próxima aula. Vamos começar a ver como que nós saímos dessa psicologia que tem essa visão tão abrangente de pessoa, ser humano, e nós vamos reduzindo, como que nós fomos reduzindo essa nossa forma de enxergar a pessoa, de enxergar o ser humano, de enxergar as potencialidades humanas. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Grande, grande abraço.